Fala galera, tudo bom? Aqui é a professora Heloísa e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre distribuição eletrônica parte 1. O que a gente vai ver? Um pouquinho sobre a distribuição eletrônica em si, que é extremamente importante, e um pouquinho sobre o diagrama de Linus Pauling. Galera, para essa aula eu gostaria de pedir o seguinte favor para vocês. Se você ficou com qualquer dificuldade sobre as aulas lá de modelos atômicos, principalmente a última aula de modelos atômicos, que eu falei sobre o modelo atômico de Bohr, o de Sommerfeld, o modelo quântico, principalmente o modelo atômico de Bohr e o modelo de Sommerfeld, tá? Se você teve alguma dificuldade, volta naquela aula, assista ela novamente, porque o que eu vou trabalhar nessa aula aqui tem a ver com o conteúdo que a gente viu na aula de modelos atômicos, beleza? Vamos lá então, gente. Aqui eu coloquei o diagrama de Linus Pauling, deixei aqui para vocês, tá? Uma tela em branco, porque a gente vai montar juntos esse diagrama. Veja, galera, nenhum vestibular, o Enem, nenhum, tá? Do Brasil todo, ele não vai fornecer o diagrama de Linus Pauling para vocês. Vocês têm que montar o diagrama, tá? Para daí sim a gente conseguir distribuir os elementos. Mas como que eu vou montar esse diagrama? Galera, primeira coisa importante, tá? Primeira informação. O Linus Pauling, tá? Esse carinha aqui, foi um cientista que conseguiu unir as informações de camadas com subcamadas. Lembra que eu falei lá das camadas ou níveis de energia, as camadas K, L, M, N, O, P, Q? Lembram disso? Lá na aula de modelos atômicos? E lembra que eu falei lá no modelo de Sommerfeld que existem as subcamadas, o recheio de cada camada, que é o S, P, D e F? Lembram daquela aula lá? Então, galera, isso aqui vai ser aplicado ao que a gente viu naquela aula. O Linus Pauling, ele conseguiu achar uma forma de unir as camadas com as subcamadas, ou níveis e subníveis, tanto faz, tá? Em um diagrama só, para a gente conseguir distribuir os elétrons dos elementos e conseguir identificar camada de valência, subnível mais energético, os elétrons da camada de valência. Então, o que Linus Pauling fez foi, nossa, uma mão na roda para a gente conseguir identificar quantos elétrons tem em cada camada. Então, foi uma informação extremamente importante na química. Mas, como eu disse para vocês, nenhum vestibular vai fornecer o diagrama de Linus Pauling. Você tem que saber montar. Como que a gente monta esse diagrama? Então, galera, vou passar uma dica para vocês, tá? De como que a gente vai montar esse diagrama. Então, a primeira coisa que você vai fazer, tá? É colocar todos os dias da semana. Então, ó, começo por domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, coloquei todos os dias da semana, tá? Vamos colocar os dias que a gente tem aula. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, os dias que a gente tem aula. Aquele dia que ninguém gosta, segunda, né? Tira a segunda. Terça, quarta, quinta e sexta. E os meios da semana? Quais são os dias dos meios da semana? Quarta e quinta. Opa, montei o diagrama de Linus Pauling. Não fica muito mais fácil assim? Então, ó, todos os dias da semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos os dias que a gente tem aula, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tira o dia que ninguém gosta, tira segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E os meios da semana, quarta e quinta, montei o diagrama. E vou preencher lá com subníveis de energia. Lembra que eu até passei para vocês sopa de feijão, SPDF? Então, ó, aqui tudo S, tá? Aqui tudo P. Aqui tudo D. E aqui tudo F, beleza? Consegui montar o diagrama, galera. Fiz o diagrama. Agora nenhum vestibular vai me pegar mais em relação a isso. Ficou com a dúvida? Lembra da questão dos dias da semana, que fica bem mais fácil de montar. Tá, mas vamos falar agora a verdade. Para que eu vou utilizar tudo isso daqui? Lembrando que eu disse para vocês lá nas aulas de modelos atômicos, na última aula. S é o subnível que cabem no máximo 2 elétrons, tá? P é o subnível que cabem no máximo 6 elétrons. D é o subnível que cabem no máximo 10 elétrons e F, 14 elétrons. Então, é a quantidade máxima de elétrons em cada subnível. Se eu passo assim para vocês, ó, Na, tá? Sódio, número atômico 11. E eu falo assim para vocês, galera, eu quero saber quantos elétrons tem, tá? Em cada camada do sódio e em cada subnível do sódio. Quantos elétrons? Lembra que eu passei lá para vocês que na camada K poderiam caber até 2 elétrons, na L até 8 elétrons, mas eu quero saber do sódio.
quantos elétrons tem cada camada e cada subcamada do sódio. Como que eu vou retirar essa informação? Vou usar o diagrama de Linus Pauling. O diagrama de Linus Pauling, tá, gente? Ele traz várias informações. Lembra que eu falei que Linus Pauling, ele foi capaz de juntar as camadas e as subcamadas em um diagrama só. Galera, olha esses números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, 7. O que tem 7 lá no átomo? As camadas. K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, o que eu estou fornecendo aqui para vocês? Esses números da frente, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, vão identificar as camadas. Essa daqui, ó, é a camada K. Dentro da camada K, eu tenho uma subcamada, que é o subnível S. Aqui, ó, é a camada L. Esses dois números 2 estão indicando para mim que é a camada L. E a camada L, o que eu tenho dentro da camada L? O subnível S e o subnível P. O 3 aqui, ó, esses três números 3 indicam a camada M. Dentro da camada M, quais são as subcamadas, os subníveis que eu encontro? S, P, D. E assim por diante. Então, veja que coisa incrível. Linus Pauling conseguiu, dentro de um diagrama só, colocar as informações das camadas e das subcamadas. Mas, prof, como que eu vou distribuir isso daqui? Como que eu vou saber quantos elétrons tem em cada camada e cada subcamada do sódio? Gente, como que nós vamos utilizar isso daqui, tá? Então, ó, veja assim. O diagrama, ele tem um jeitinho de ser utilizado e tem que tomar muito cuidado, porque se a gente errar, erra a distribuição inteira. Então, a gente vai começar lá pelo 1S, tá? Depois, a gente vai para o 2S. Depois, vamos para o 2P, 3S. Depois, 3P, 4S. E assim por diante, tá, galera? Veja que o caminho que o diagrama faz é ir lá no final, desce tudo. Vai lá no final, desce tudo. Vamos aplicar isso? Então, ó, Na11, começo com um S2, que é a quantidade máxima de elétrons do sódio. Por enquanto, eu só distribuí 2. Eu tenho que distribuir até chegar em 11. Continuo. Olha lá, quem que é o próximo? Um S2, 2S2. Continuo. 2S2, olha lá, ó, depois 2P, 6. Até agora, eu distribuí quantos, gente? Olha lá, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, eu quero chegar em 11. Quem que é o próximo? 2P6? 3S2. Mas eu não posso colocar 3S2, senão vai colocar 12. Então, não tem problema colocar uma quantidade menor no final para fechar. Então, 3S1. Galera, soma comigo, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Distribuir. E olha as informações aqui. Esse 1 identifica o quê? A primeira camada, a camada K. Na camada K, quantos elétrons eu tenho? 2 elétrons. Aqui, ó, 2, 2. Identifica o que para mim? Camada L. Com quantos elétrons, gente? Ó, 6, 7, 8. Por que você somou? Os dois números 2 identificam a camada L. Se identificam a camada L, eles pertencem à mesma camada. Por isso que eu somei aqui, ó. E o 3 está identificando a camada M com 1 elétron. Preciso fazer essa separação aqui em camadas? Só se o exercício pedir. Aqui eu estou colocando só para vocês entenderem que eu consigo identificar as camadas e as subcamadas, que é o SPDF. Beleza? Galera, bem importante aqui. O exercício, ele pode pedir algumas informações. Primeira informação, tá? Qual é a camada de valência? Cola aí, dá uma paradinha qualquer coisa. Ó, a camada de valência sempre vai ser a camada mais afastada do núcleo. Ou seja, o maior número que eu distribuir, o maior numerozão que eu distribuir, vai ser a camada de valência, a camada com mais energia. Porque lembra, quanto mais eu me desaproximo do núcleo, certo? Maior a quantidade de energia. Olha lá, gente. Quem que foi o maior número que eu distribuí? 3. É a camada mais afastada do núcleo. Então, qual que é a camada de valência do sódio? M, camada 3. E se eu perguntar os elétrons da camada de valência? Quantos elétrons tem nessa camada que a gente colocou aqui, gente? 1. Então, o sódio tem 1 elétron na camada de valência. E outra coisa que o vestibular também pode perguntar para você. Qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético é o mais fácil. É sempre o último. Então, quem foi o último? 3S1. 3S1 vai ser o subnível mais energético. Tudo bem?
Vou colocar mais um exemplo agora para vocês, tá? Para vocês irem desenvolvendo essa parte do diagrama de Linus Pauling. Vamos lá, então. Ó, sempre nós vamos estar utilizando, tá? O diagrama. Como eu disse para vocês, sem o diagrama a gente não consegue realizar nenhuma distribuição. Esse que eu vou colocar agora para vocês, gente, vai ter até mais bonitinho e vocês podem até conseguir enxergar ele com mais facilidade. Ó, aqui eu coloco todas as informações, tá? Veja lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, mesma coisa que eu montei para vocês. E olha as flechinhas lá, ó, começo com S2, ó, segue o caminho, 2S2, 2P6, 3S2, depois 3P6, 4S2, depois 3D10, 4P6, 5S2. Então, é só seguir o caminho da distribuição, tá? Aqui eu coloco, ó, que são as camadas, quanto mais afastada é a camada de valência, o sopa de feijão, que é o SPDF, a quantidade de elétrons de cada subnível do SPDF. Vamos lá, mais um exemplo. Olha lá o caso do cálcio, número atômico 20. Vamos supor que o exercício fala assim, ó, faça a distribuição do cálcio e identifique a camada de valência, os elétrons da camada de valência e o subnível mais energético. Gente, olha a distribuição lá, ó. 1S2, comecei aqui, ó, 1S2, depois 2S2, 2P6, tá vendo? Eu tô seguindo lá o diagrama, ó, tá? 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Se você somar, ó, 6, 7, 6, 2, 2, 10, mais 2 aqui, 12, 18, 20. Distribuir, que era a quantidade que era do cálcio. Perguntei camada de valência. Lembra que a camada de valência é a última camada que eu distribuí, o maior número. Qual que foi o maior número que eu distribuí, gente? Ó, o 4. Então, essa vai ser a minha camada de valência, a quarta camada. E quantos elétrons eu tenho aqui ó, na camada de valência? 2 elétrons. E o subnível mais energético? 4S2. É sempre o último. Olha o caso do cobalto. Cobalto, número atômico 27. Olha o que ele colocou ali, gente. Fiz a distribuição, ó. 1S2, 2S2, estou seguindo o diagrama. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Para fechar 27, coloquei 3D7. Beleza. Olha lá, galera. A hora que eu realizei a distribuição, pergunto para vocês, qual é a camada de valência? Daí o cara vai olhar essa daqui. É necessariamente a última? Não. O que eu falei para vocês? Nós temos que identificar o maior número que foi distribuído. Quem que foi o maior número distribuído? Opa, olha aqui, galera. 4. Então, ele que vai ser a camada de valência. Estamos na quarta camada. Prof, então não vai ser necessariamente a última camada de valência? Não vai ser necessariamente a última. O subnível mais energético é sempre o último. Quem que é o subnível mais energético aqui? 3D7, é o último. Só que o subnível mais energético pode ser ou não também a camada de valência, que é o caso daqui, tá? E quantos elétrons na camada de valência? Bom, se essa é a camada de valência, eu tenho 2 elétrons na camada de valência, beleza? Só uma coisa que eu quero, gente, pontuar aqui com vocês. Se o cobalto, tá, tivesse terminado aqui, ó, tá? Em 3P6, então desconsidere isso daqui, ó, tá? Desconsidere isso aqui. Vamos supor que ele tivesse terminado em 3P6. E eu perguntasse para vocês qual é a camada de valência. Se você ia olhar o maior número, você ia falar para mim, 3. Só que eu só tenho esse 3, gente. Opa, ó, 3, 3. Esses dois identificam a terceira camada, que é a camada KLM. Então, esses dois vão identificar a camada M. Se eu perguntar quantos elétrons tem na camada de valência, eu vou colocar só 6? Não, isso aqui também é camada de valência. O que tem dentro dessa camada? O S e o P. Com quantos elétrons? 6 mais 2. Então, se eu perguntasse nesse caso aqui, vamos supor se tivesse terminado assim, seriam 8 elétrons. Então, toma cuidado. Se eu tiver mais de um mesmo número, eu tenho que somar. Beleza? Galera, essa parte de distribuição, vocês têm que treinar muito. Praticamente você não trabalha com a química envolvendo distribuição. Tem que trabalhar com distribuição, tá? Distribuição, ela está em praticamente todos os conteúdos. É muito importante. Vamos ver mais um pouquinho? Veja assim, galera. Eu também posso pedir distribuição de íons para vocês. E daí, como que a gente vai trabalhar isso? Galera, veja assim, ó. Mesma coisa. Diagrama, tá? Ó, normal, aqui não muda em nada. O que eu vou fazer quando eu encontrar um íon, um ânion ou um cátion?
Primeiro passo, você vai realizar a distribuição normal, como se não fosse um íon. Normal. Então, enxofre, número atômico 16, vou distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, distribuir normal, tá? Vou identificar a camada de valência. Opa, ele parou lá no 3p4. Tá, 3 é a minha camada de valência, né? Aqui, ó, 3 é a minha camada de valência. E o que está acontecendo com esse átomo? Ó, 2 menos, ele está ganhando 2 elétrons. Onde que eu vou adicionar esses 2 elétrons? Na camada de valência. Então, eu pego a camada de valência, são 2 elétrons, vou lá e adiciono 2, aonde cabe, né, gente? Porque aqui eu não consigo mais, o S está no máximo já, mas o P está 4, eu consigo ainda adicionar 2. E como que vai ficar a distribuição do enxofre 2 menos? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que eu adicionei esses elétrons. Qual que é o erro mais comum nos vestibulares quando vocês vão fazer exercícios? Gente, esse 2 menos vocês tiram daqui, ó. Tiram ou colocam, né? No caso aqui, 2 menos eu teria colocando. Então, vocês colocam 18 e fazem a distribuição referente ao elemento 18. Eu não posso fazer isso, é errado. Então, ó, repetindo, primeiro passo, distribuo normal. Distribuir normal, identifico a camada de valência. Na camada de valência eu vou adicionar ou tirar esses elétrons. Olha o caso do ferro. O ferro cai bastante em vestibular, viu, galera? Esse é um elemento bem importante. É o ferro, número atômico 26, 3 mais, quer dizer que ele está perdendo 3 elétrons. Qual que é a primeira regra? Distribuir normal. Então, distribuir normal aqui, ó. Se você for lá fazer a distribuição, eu fiz normal. O que eu vou identificar no segundo passo? A camada de valência. A camada de valência é o maior número da frente que eu distribuí. Quem foi, gente, o maior número? Olha lá, ó. 4. Beleza. Quantos elétrons eu tenho aqui numa camada de valência? 2. Mas espera aí. Esse átomo aqui, ele está perdendo 3 elétrons. Se ele está perdendo 3 elétrons, gente, pensa comigo, pensa um pouquinho comigo. Eu vou tirar 2 elétrons aqui dessa camada. Tá, tirei essa camada está vazia agora, como se ela não estivesse ali. Mas ainda está faltando eu tirar 1 elétron. Quando eu tiro essa camada, qual que é a camada que, vamos dizer, vira a camada de valência desse átomo? A 3d6. Então, eu vou tirar 1 elétron daqui e vai ficar 5. Olha lá como ficou a distribuição do ferro 3+. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Então, essa etapa inicial que você faz aqui, ó, é para identificar a camada de valência, ver onde tem os elétrons da camada de valência e tirar ou colocar da camada de valência, dependendo da necessidade do que o exercício estiver pedindo. Tudo bem? Então, galera, façam com bastante atenção esse conteúdo, porque ele é traiçoeiro, então tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Gente, para praticar isso, tem que praticar. Veja como é cheio de detalhes, cheio de informações. Qualquer coisa, volta um pouco no vídeo aí, porque tem muito detalhes. Mas para vocês já irem praticando, página 439, exercício 1 ao 4, beleza? Galera, um grande beijo para vocês, até a próxima.